convocadas. Amanhã, às 9h30, o pastor vai passar para pegar. Depois, as irmãs no grupo vão lá informando os responsáveis o horário de término, o horário que vai acabar, tá bom? É isso, eu acho que eu não esqueci de nada. Então, a Dinha vai estar orando assim, entregando a vida do nosso pastor Edson nas mãos do Senhor, amém? Agradeço a oportunidade. Quero dar uma boa noite na igreja, né? Vamos estar orando. Glorificado, exaltado seja o teu santo nome, porque tu és santo, 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 digno de receber toda a honra e todo louvor. Gratos somos, Senhor Deus, porque sentimos a tua presença em nosso meio. Gratos somos, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui juntos, congregando com nossos irmãos, adorando e exaltando o teu santo nome. As lutas são grandes, mas sabemos que a vitória é certa em nome de Jesus, porque cremos em um Deus de milagres, cremos no Deus do impossível. Pai de amor, estou colocando a vida do teu servo agora em tuas mãos. Esteja o abençoando como o Senhor já tem feito. Esteja, Pai querido, dando sabedoria ao teu servo, para estar passando para nós o que o Senhor já entregou para ele, Senhor Deus. O que o Senhor já falou em seu coração. Pai querido, esteja usando grandemente, Senhor Deus. Esteja, Pai de amor, conduzindo toda esta mensagem, porque sabemos, Pai querido, que o teu servo é apenas, Senhor Deus, será usado por ti. Que o Santo Espírito, Senhor Deus, esteja conduzindo ele nesta noite. Que possamos entender, Senhor Deus, tudo que ele irá transmitir para nós. E que possamos também pôr em prática, Senhor Deus, tudo que aprendemos aqui nesta noite, com louvores maravilhosos, Senhor Deus, com a tua palavra, Senhor Deus, que ouvimos, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Deu boa noite fraquinho, boa noite da igreja vem fraquinho também, né? Boa noite, igreja. Agora sim, eu falei com vontade, a igreja também falou com vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para louvar e adorar a esse Deus poderoso. Queremos continuar ainda nos anúncios. Na quarta-feira, no dia 25, está previsto também batismo. Orem pelas pessoas que se prontificaram a se entregar ao batismo, para que elas possam vir, prestar a sua profissão de fé, serem aprovados e serem batizados para a honra e glória do Senhor. Quem não veio na aula hoje, ou até quem veio também pode ser, venha na quarta-feira, também nós teremos mais um trabalho de preparação para aqueles que querem se batizar. No horário do culto, estaremos na sala em anexo, ensinando sobre batismo, ceia do Senhor, Bíblia, dízimo, para que eles já entrem como membros da nossa igreja, sabendo desses preceitos, desses ensinamentos. Quarta-feira tem ensaio também com as crianças 6h30. Então, pessoal que quer se batizar, tá? Vai ter na quarta-feira mais uma vez uma preparação aí sobre os preceitos básicos que vocês têm que conhecer. Podem vir, tá ok? Quem não pôde vir hoje por algum motivo, não tem problema, não desista, porque é a vontade de Deus que vocês sejam batizados, tá? Para a honra e glória do Senhor, amém? E nós estamos agora no mês de dezembro. Parece que foi ontem, né? Natal 2018 parece que foi ontem. Nós estamos no mês de dezembro. No mês de dezembro se fala muito de quê? De Natal, né? Natal, dia 25, Natal, véspera de Natal, amanhecer ali com a família, aquela coisa toda, aquela reunião que é muito bonita. Não tem nada de errado. Só o que tem de errado para o mundo na questão do Natal é que no Natal se comemora o quê? O comércio. No Natal se comemora
uma mesa muito farta, mas às vezes é só para a gente, ali só para a gente. Isso não é compartilhado. E Natal é o nascimento de Jesus. Estava ali com 20 crianças, ministrando para elas ali na beira do campo de futebol, e eu via nos olhinhos dela que Natal para elas era o quê? Presente, roupinha nova, comércio. Praticamente eles não conseguiam lembrar de Jesus Cristo. E nós tivemos ali que enfatizar bastante. Natal é o nascimento de Jesus. É muito mais. Não que não seja bom você ganhar uma roupinha nova, você ganhar um presente, você reunir com a família. Isso é maravilhoso também. O triste é que na mídia só se fala do comércio. Vai aumentar, é a data que vende mais, isso acontece mais. E eles só falam em vender, em vender, em vender. E nós devemos enfatizar bastante. Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. E precisamos transmitir ao mundo os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Deus. Porque Ele realmente, Ele veio para fazer a diferença. Ele veio para mostrar para a humanidade que há esperança para você. Que existe esperança para mim. Que existe esperança de um mundo bem melhor. E existe esperança de uma vida eterna com Deus. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Se o irmão do multimídia puder colocar para a gente, eu agradeço. Mateus capítulo 1, 18 a 25. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou no multimídia, diga amém. Ou glória, que já está lá. Vamos fazer uma leitura juntos. Eu vou ler meio tom, e eu vou estar lendo também juntamente comigo. Do 18 ao 25. Vamos juntos? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, para não querer infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e porás no nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Este conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Vamos ler 1,25 de novo? 1,25 não, 1,21. Por favor. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você repetiu o finalzinho, ele salvará. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Oremos. Santo Eterno Deus, fala aos nossos corações de maneira poderosa, para que possamos glorificar a Ti, bendizer o Teu nome, e termos um coração agradecido a Ti. Perdoa nossos pecados, falhas e imperfeições, dirige todo o culto, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja passeando aqui neste lugar, e o Teu nome, então somente o Teu nome, seja glorificado. Em nome de Jesus, eu te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Irmãos, nós precisamos de entendimento
da palavra. Precisamos conhecer a palavra, porque quando eu conheço a palavra, eu posso obedecer. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço os preceitos, as ordenanças, os ensinamentos, eu não posso obedecer. E a primeira coisa que eu tenho que lembrar, trazer para os irmãos, é que Jesus nasceu com diversas funções aqui nesse mundo, e a principal função de Jesus Cristo era de Salvador. A principal função dele era de Salvador. Ele veio para salvar a humanidade de uma perdição que estava levando todos a realmente um destino cruel e desumano. Ele veio preparar realmente uma nova história para a humanidade. E no texto que nós lemos agora, fica bem claro que Jesus Cristo é obra do Espírito Santo de Deus na Virgem Maria. E ali, José, assustado com o que estava acontecendo, cheio de dúvidas, veio Deus para lhe trazer discernimento através de um sonho e lhe mostrar que aquele que estava gerado ali em Maria era fruto do Espírito Santo. Porque aquele que nasceria era o cumprimento da promessa, que já no Antigo Testamento, já lá no Gênesis, já estava deixado para nós como o resgatador, o libertador, o sumo sacerdote, o profeta, o juiz sobre as nossas vidas, que era Jesus Cristo. E é por isso que eu quero enfatizar bem, dia 25, comemoramos, não que seja exatamente o dia em que Jesus Cristo nasceu, mas é o dia em que comemoramos o nascimento de Jesus. E sempre nesse mês procuramos enfatizar, procuramos falar deste acontecimento maravilhoso, que é o cumprimento da promessa, e deixar bem claro que a obra foi perfeita. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua sabedoria, Ele nos enviou um Salvador de maneira extraordinária, fora do comum, uma maneira que realmente a humanidade não compreendia. E é interessante quando vem o Salvador, aqui na sequência, no capítulo 2, fala ali dos magos, e eles vieram do Oriente, e vieram visitar Jesus, e eles acompanhavam uma estrela, e eles chegaram, e eles estavam procurando onde está o rei dos judeus. E é interessante, gentios, magos, estavam procurando Jesus, estavam seguindo a estrela, e os sacerdotes ali, daquela cidade ao lado, não estavam ligados no que estava acontecendo, não estavam ligados naquele grande milagre, não estavam ligados no cumprimento da profecia. E o que acontece muitas das vezes, nós estamos dentro da igreja, no seio da igreja, e não estamos ligados no cumprimento da profecia, e ela se segue, porque o Cristo ainda vive até hoje, e Ele foi preparar lugar para nós, um lugar na cidade celestial. E nós precisamos saber que o nosso serviço sacerdotal é prestado ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote que vive ainda hoje é Jesus. Você presta serviço para Jesus, porque todos nós temos um sacerdócio, temos algo a cumprir, temos pessoas para quem nós devemos, por quem nós devemos interceder, por quem nós devemos clamar, por quem nós devemos evangelizar e mostrar que Jesus Cristo é o Salvador, e Ele é o sumo sacerdote que cumpre plenamente a sua tarefa de redentor. Jesus Cristo teve várias funções, e a maior delas, Ele é o Salvador. Mas ali aquela estrela leva aqueles homens até Jesus Cristo, e ali o adoraram. Mas naquele momento da história, o que acontece?
Havia alguém que estava incomodado. Havia uma força do mal que estava incomodado com aquilo que estava acontecendo, e era o rei Herodes. E ele queria matar Jesus. E quando aqueles magos perguntam sobre o rei dos judeus, aquele rei, pensando já em tirar a vida de Jesus, em acabar com o cumprimento da profecia, em aniquilar e não ter o seu reino ameaçado por um outro rei, ele fala: quando vocês voltarem, vai lá, adora ele, mas quando vocês voltarem, passa por aqui e me diga aonde ele está. Ainda chamou os sacerdotes: onde que vai nascer o rei dos judeus? Onde está escrito na profecia? E falaram ali para o rei: está lá em Belém. Mas ele ficou esperando, porque ele queria saber o local exato onde Jesus tinha nascido, para tirar a vida de Jesus. E o que acontece nos dias de hoje ainda, quando eu falo aqui que o comércio feroz, que quer crescer nesta data, é isso. O comércio, a finalidade dele é apagar o nome de Jesus. Como aquele rei que se sentia ameaçado, o mundo hoje se sente ameaçado, e ele quer apagar da nossa memória a visão de Jesus Cristo, a visão de um Salvador. E nós não podemos deixar esse nome ser apagado da história. E é só evangelizando, é só dando uma palavra de fé e de esperança à humanidade, àqueles aos quais nós temos contato, é que nós vamos preservar este nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E aquele rei, tentando matar Jesus, vendo que aqueles magos não voltaram, não lhe disseram onde Jesus estava, o que ele fez? Ele mandou matar muitas crianças abaixo de 2 anos. Mas Deus em sonho falou com José e falou: José, tira o seu filho daí, vai para o Egito. Vai para o Egito, porque vai vir uma ameaça de morte para o seu filho. E José pega sua esposa, seu filho, e ali vão para o Egito. E mais uma vez, a palavra de Deus, para que se confirme a profecia, permite que Jesus Cristo sobreviva, libertando ele da morte, livrando ele da morte, e ele foi para o Egito. E logo em seguida, depois de um certo tempo, a palavra de Deus diz nas profecias: do Egito o chamei. Olha só, Jesus nasceu lá em Nazaré, lá em Belém. Nazaré não, em Belém. E agora ele está sendo chamado do Egito, porque teve que fugir do Herodes. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia de tudo isso que ia acontecer, e mais uma vez a profecia se cumpre, confirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a gente precisa entender isso, que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele não foi para a Judéia, ele foi para a Galiléia, porque também precisava que se cumprisse que ele estava na Galiléia, para que se cumprisse a profecia, que ele havia sido criado em Nazaré, era chamado o Nazareno, e aí vai se cumprindo tudo aquilo que havia sido predito já há muitos e muitos anos atrás. Só do tempo de silêncio das profecias, que se acredita em torno de 400 anos, tudo já estava escrito e ordenado e colocado, e ninguém entendia como é que, se Jesus vai nascer na cidade de Davi, lá em Belém, por conta de quê? Foi parar em Belém por conta do recenseamento, e José tinha que ir para lá. E ele foi para lá, para o recenseamento. E lá Jesus Cristo nasceu. E aí vai se cumprindo tudo conforme já estava registrado na Escritura. E isso é que é importante, é você entender que se cumpre aquilo que está escrito. Porque a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela se cumpre a cada dia. Apesar de morrerem tantas crianças, Jesus Cristo foi poupado, porque existia um plano maravilhoso na vida dele para ser cumprido. Ele é o nosso Redentor. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz:
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, versículo 19, mas pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Não foi por ouro, nem por prata, não foi por comércio, nem por poder financeiro, mas foi pelo sangue de Cristo. Nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. E nós precisamos nos lembrar, voltar à essência do amor, da fraternidade, da misericórdia, da comunhão, que nos remete ao nascimento de Jesus, o cumprimento da profecia de Deus para o povo de Israel e para nossas vidas, que fomos alcançados pela salvação de Jesus Cristo, que foi pelo sangue de Cristo que fomos resgatados, e pelo precioso sangue de Cristo recebemos a salvação que é dada pela graça por meio da fé, porque Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e tudo se cumpriu, e Ele é real, de acordo com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada. E Jesus Cristo, nas suas funções de Salvador, de Redentor, temos também a sua função de mediador, porque ainda hoje Ele vive, e Ele é o mediador entre nós e Deus. Está ali em 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós vemos tantas religiões, tantos ensinamentos, tantos santos, tanta idolatria. São colocados na humanidade tantos mediadores entre Deus e os homens. E nós podemos dizer, pautados na palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não podemos abrir mão desta verdade, porque tudo que nós pedimos a Deus, nós pedimos em nome de Jesus, porque Ele é o mediador, é a função dele. Ele nasceu e foi gerado por obra do Espírito Santo para ser o nosso mediador, para interceder por nós, para cuidar de nós, para demonstrar o seu amor por cada um de nós e para mediar este contato, esta ligação com o poderoso Supremo Deus. Não podemos abrir mão desta verdade. Muitos estão abrindo mão desta verdade. Porque meu pai já seguia tal ensinamento, eu vou seguir também, eu vou me ajoelhar diante de imagens e vou pedir essa imagem e Deus vai me abençoar porque eu pedi essa imagem. Não faça isso e nem permita que os seus entes queridos sejam enganados, mas fala do amor de Deus e dá discernimento da palavra às pessoas que você conhece, evangelizando, dizendo que Jesus é o Salvador, dizendo que Jesus é o Redentor e pagou o preço com seu próprio sangue para me redimir e me lavar dos meus pecados, e que Ele é o único que pode mediar esta ligação nossa do homem a Deus, é o único mediador. Não abra mão desta verdade, creia em Jesus Cristo e creia naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é, porque Ele te ama e o amor dele é perfeito. Independente do que você faz, Ele te ama e te ama muito, porque Deus é amor, Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é a suma expressão do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nessa classificação de Deus é amor, eu quero dizer para você que Deus te ama. Jesus Cristo é, na essência, a suprema apresentação de Deus, do seu amor à humanidade. Lá no passado nós vimos a Abraão, que lhe fora pedindo o seu filho, filho da promessa também, que Deus prometera a Abraão que ia fazer dele uma grande nação, e
te serão benditas todas as famílias da terra. Grandes promessas foram feitas a Abraão e chegam até nós através de Jesus hoje, essas promessas. E Abraão levou o seu filho, ficou 25 anos esperando para aquele garotinho nascer. E depois de alguns anos, Deus lhe pede o menino e ele leva, prefigurando Deus. E ele deve ter ficado agoniado, levar meu filho, sacrificar meu filho. Mas na hora do sacrifício, Deus falou: Abraão, não faças nada ao seu filho, eis aí o cordeiro. Deus estava querendo mostrar o quê? Que não precisava homem algum entregar o seu filho, verter o sangue de um outro ser humano, mas sim, Ele, Deus, faria isso por nós, entregaria o seu filho, que é Jesus, para que vertesse o seu sangue a nosso favor. E Abraão, pai da fé, com muita fé, levou o seu filho porque acreditava que mesmo que ele imolasse o seu filho, Deus poderia trazê-lo de volta. E Deus podia fazer isso, mas Deus não queria sacrifício humano, a não ser um perfeito de um cordeiro sem mancha, sem defeito e sem mácula, que foi Jesus Cristo, porque ele tinha sido obra do Espírito Santo na Virgem Maria. E não, Deus não abriu mão de você. É aquilo que eu falei, o amor de Deus é muito grande e é perfeito, e é por mim e é por você, e Ele não abre mão de você, Ele não desiste de mão de você, não importa o que você fez, não importa a sua falha, Ele não abre mão de você. Ele deseja fazer algo de especial na tua vida, uma transformação especial na tua vida, fazer a diferença na tua vida e na vida da humanidade, porque Ele é o Salvador, e Ele verteu o sangue dele na cruz por mim e por você, porque Ele também é o nosso Redentor, e Ele continua intercedendo. Ele ama tanto a gente, continua intercedendo por nós, porque hoje Ele ainda é o nosso mediador, porque Ele está vivo com Deus. Glórias ao Senhor. E Ele não abre mão de você, e Ele ainda continua sendo o quê? O sumo sacerdote. Nós temos um sacerdócio, que é pregar o Evangelho. Cada um tem uma tarefa, cada um tem alguém para pregar, para entregar essa mensagem. Deus vai mostrar para você, mas pede Ele para mostrar, pede Ele para te preparar, para você entregar esta mensagem de amor e de salvação de Jesus Cristo. Mas o sumo sacerdote é Jesus. O sumo sacerdote é aquele que intercede por nós. Hebreus 7, 24 e 25 diz: Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o sumo sacerdote vive para sempre e vai sempre interceder por nós, porque seu amor é tremendo. Essa é a grande boa notícia. Mas tem a notícia também, a grande verdade é que a gente nesse mundo vai semear, a gente vai plantar, a gente vai agir, a gente vai viver, a vida continua, e cada dia nos prepara uma decisão, e nós vamos receber consequências das nossas decisões. E é por isso que eu peço que vocês atentem para a palavra, para o ensinamento da palavra, que quando você segue a palavra, quando você pratica a palavra, quando você ama seu próximo, quando você ama a Deus, as coisas vão se ajeitar, porque Deus é contigo. Até quando você estiver sofrendo, você vai lembrar de Deus com muita fé, e Ele vai te socorrer, e Ele vai cuidar de você. E Jesus Cristo que está intercedendo, Ele está vendo o seu esforço em fazer a vontade dEle, e Ele vai interceder por você ao Pai, para que Ele te conforte. E o próprio Jesus Cristo diz: meus filhos estão do mundo, mas eles não são do mundo. Pai, não deixe que eles caiam em tentação, mas livra-os do mal, Pai. É isso que o sumo sacerdote está fazendo hoje, pedindo a Deus para te livrar do mal, para me livrar do mal.
Nós precisamos de livramento vindo dos altos céus. Nós precisamos desse livramento. Deus deseja fazer grandes coisas para você, porque o sacerdócio dele é imutável, não muda, o amor dele não muda. Mas nós precisamos buscar na palavra maneira correta de viver para sermos abençoados por ele, e nos arrependermos quando errarmos, colocarmos diante dele, do sumo sacerdote, as nossas falhas, o nosso pedido de perdão, porque ele intercede, mas ele quer que nós nos aproximemos dele a cada dia, a cada momento da nossa vida, porque ele é Deus. Ele não abre mão de você, mas ele deseja que você se decida e se aproxime dele. Jesus Cristo ainda hoje continua sendo o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Aqui é a igreja de Cristo. E se ele é o cabeça, ele é que vai guiar a nossa mentalidade. Mas como ele vai guiar a nossa mentalidade? Através da sua palavra. Como que você vai ser guiado através da palavra se você não procurar conhecer a palavra? Se você não tentar viver aquilo que Jesus Cristo ensinou, como será? Como será a sua vida? O que acontecerá na sua vida? Eu não sei. O que eu sei é que eu preciso muito conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de dia e de noite, para que eu possa tomar decisões acertadas na minha vida, para que as consequências na minha vida de tudo que eu fizer sejam consequências boas, porque Deus está guiando a minha vida, Deus está me protegendo, Deus está cuidando de mim. Agora, o que me conforta é saber do grande amor de Deus, que mesmo quando eu erro, quando eu falho, quando vem aquela consequência, igual veio na vida de Davi, lá no passado, quando ele pecou, grande sofrimento, grande dor, por erros de Davi, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas por que segundo o coração de Deus? Porque não errava? Não era porque não errava, mas é porque ele se arrependia amargamente diante de Deus dos seus pecados, das suas falhas. E ele procurava não cometer mais uma vez o erro, porque ele sabia que aquilo não agradava a Deus. E o que nós precisamos é isso, é deixar Jesus Cristo ser o cabeça da igreja, e nós somos a igreja, eu sou a igreja, e ele deve governar a minha vida. Colossenses 1,18 diz: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas ter primazia. E como ele é o cabeça, ele deve ter o primeiro lugar da minha vida. As primeiras coisas que eu devo buscar fazer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É primeiro lugar. Dê o primeiro lugar para Jesus. Você acabou de ver que ele é o cumprimento da profecia. Tudo foi acontecendo como estava escrito. Até o seu sacrifício na cruz, até a sua ressurreição, tudo como estava escrito aconteceu, para que você creia que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas ele deve ter o primeiro lugar na sua vida. E outra função de Jesus Cristo na sua vida e na minha vida: ele é rei, ele deve reinar. Deixa ele reinar na sua vida, deixa ele governar você, deixa ele dirigir a sua vida. Peça a ele que faça o agir do Espírito Santo te levar a caminhos melhores, a decisões melhores, a uma vida melhor. Gente, nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar ter comunhão com Deus, deixar ele reinar na nossa vida, porque esta é a vontade de Deus. E vimos ali, na ocasião que Jesus estava sendo julgado, Pilatos diz para ele: como tu és rei? E Pilatos falando com Jesus, porque estava ironizando. Mas Jesus Cristo falou que tu o dizes, tu o dizes, porque Jesus Cristo sabia que era rei, e ele diz isso: nasci para isso, vim ao mundo,
vinha ao mundo para ser rei, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E eu quero dizer para você nesta noite, e refletir também sobre isso, que aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir os ensinamentos de Jesus, porque se não ouvirmos, nós vamos sofrer, nós vamos padecer. Deixa Jesus Cristo reinar na sua vida, porque vai chegar um determinado momento que a função de Jesus vai ser juiz, vai ser para julgar, e a obra de Deus é completa. A obra de Deus é completa, e por ser completa, determinado momento, Jesus Cristo, que hoje é nosso advogado, que é o nosso sacerdote, que é o nosso mediador, que é o nosso rei, que é o cabeça, que é o nosso redentor, ele vai ser juiz. Ele vai julgar a cada um de nós. E ainda bem que a salvação é pela graça, por meio da fé. E eu creio que você tem fé em Deus, que você aceitou Jesus Cristo como Salvador e foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Ainda bem que você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, porque Ele vai voltar como juiz e vai levar em conta a graça. Porque eu quero dizer para você, e quero refletir nisso também, que se fosse pela lei, se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós seríamos consumidos e exterminados, porque nós não merecemos essa tão grande salvação. Mas porque a promessa se cumpriu, porque Jesus Cristo nasceu, e porque se confirmaram todas as profecias, e porque Jesus Cristo morreu na cruz como o Cordeiro Santo de Deus, verteu o seu sangue para ser o meu Redentor, para ser o meu Salvador e consumar a sua obra de salvação, porque Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e porque Jesus Cristo testemunharam mais de 500 pessoas a ressurreição de Jesus, e porque Jesus Cristo ascendeu aos céus e Ele falou: vou preparar um lugar nas cidades celestiais. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu creio que pela graça nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso é o Natal, é amor, é compaixão, é ternura, é amar ao próximo, é fazer ao outro aquilo que você deseja que o outro faça para você, é viver o amor de Cristo, é entrar na dimensão espiritual de uma vida humana, porque Jesus Cristo, humano, 100% humano, Ele ousou lutar, Ele ousou arriscar a sua vida, Ele ousou aceitar o desafio dos homens que lhe desafiaram lá no livro de João, capítulo 8, do 1 ao 11. Ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio ainda aqui na terra, de julgar. E aquele julgamento que fora colocado diante dele, não nessa tarefa, nessa função de juiz que ele vai exercer quando ele voltar, mas ali na terra. Prepararam uma cilada para ele e colocaram como juiz. Ele estava ensinando o povo e ali chegaram, porque ele tinha orado já a noite passada toda já. E Jesus era um homem de oração. Eu quero chamar você para esta vida, uma vida de oração e de meditação na palavra de Deus. E eles chegaram para Jesus. Jesus, qual o seu veredicto? Chegaram ali com uma mulher adúltera que havia sido apanhada em adultério ali na prática daquele pecado, e a condenação era morte, e morte por apedrejamento.
Mas Jesus Cristo, ele consegue ver, ele consegue enxergar em meio ao lamaçal do pecado o ouro, a pedra preciosa. E ele aceitou o desafio. Ele pediu qual o seu veredito e qual a intenção daqueles homens ao perguntar a Jesus qual a sentença que ele tinha para aquela mulher. Porque se Jesus falasse: olha, ela pegou, vocês pegaram, vocês viram, apedrejem ela, porque é a lei, eu vim para cumprir a lei, apedreja ela. Ele estaria jogando por terra toda a sua mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Ele estaria jogando tudo por terra. O nosso juiz estaria jogando tudo por terra. E Jesus Cristo estava vendo ali os homens, líderes religiosos, tentando apedrejá-lo. Eles já não queriam mais apedrejar aquela mulher, eles queriam apedrejar Jesus. Mas Jesus aceitou o desafio, porque ele acha e ele sabe que há esperança para todo ser humano, porque todo ser humano é uma joia rara, é uma pedra preciosa. Sabe por quê? Porque foi ele quem criou. Foi ele quem criou. E eu quero dizer, há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para todos os seres humanos que estão vivos nesta terra. Há esperança, porque só o Senhor é Deus. E ali prepararam uma cilada para o mestre, porque já tinha muita gente, e veio um tanto de gente já com as pedras na mão, e perguntaram para Cristo: qual é a sua sentença para esta mulher? E ali Jesus, com maestria, com amor e com compaixão, ele exerce o poder do silêncio. Porque se Jesus é 100% homem, naquela ocasião em que ele estava aqui em corpo terreno, imagino que ele ficou um tanto atordoado, mas ele, no seu domínio próprio, dado pelo próprio Deus, porque ele não teve pecado, ele não pecou naquele momento, mas como era ser humano, ficou abalado, com a ameaça de morte, que agora não era só aquela mulher que sofria, mas ele também sofria, e ele ali em silêncio, porque ele sabia que se ele se desesperasse, se no momento de nervosismo ele falasse alguma coisa, aquilo seria colocado contra ele, seria revertido em morte para ele. E ele, no silêncio, ele escrevia na areia. Olha a articulação, ele mesmo com todo aquele nervosismo, toda aquela situação constrangedora, ele consegue escrever na areia. E eu acredito que ele deve ter escrito ali na areia: os fortes conseguem perdoar. Os fortes conseguem exercer perdão. Os fortes conseguem ter misericórdia. Os fortes conseguem amar e perdoar. Os fracos não perdoam. Os fracos castigam. Os fracos matam e destroem. Os fracos não veem esperança para o outro ser humano. Mas ele não falou essas coisas. Imaginação do pastor. Mas Jesus Cristo está ali escrevendo. Ele praticou a arte do silêncio. E eu quero dizer para você, na hora que você está nervoso, agitado, aqueles 30 segundos de nervosismo e agitação, é o momento que você mais erra, você mais fala besteira, é o momento que você mais destrói o seu casamento, é o momento que você mais destrói a vida familiar com seus filhos. Você está nervoso, você solta aquele grito, briga feio com ele. Tem hora que você tem que praticar o silêncio. Tem hora que você tem se reservar o direito de não falar. E foi o que Jesus Cristo ensinou e o que ele fez nessa ocasião. Ele ficou em silêncio, mas ele escreveu na areia. Mas ele ficou em silêncio. Ele esperava que aquelas pessoas que já estavam atraídas pela violência, porque o ser humano todo ele é atraído, ele vê uma violência, vê um acidente, vê uma catástrofe, ele vai para perto, ele vai olhar, e ali estava aquele monte de gente assim, já com pedra na mão, tremendo, com aquele ódio de praticar aquele assassinato. Mas aquelas pessoas foram se acalmando,
Porque Jesus Cristo ficou um certo tempo em silêncio, apenas escrevendo na areia. E Jesus Cristo se controlou naquele momento que ele podia ter sua vida ceifada. Mas Jesus Cristo aceitou o desafio, porque ele pensava em investir em cada ser humano, ainda que a sociedade quisesse eliminá-lo como lixo social. As pessoas vão ali nas favelas, nas comunidades, nas praças, distribuir um pouco de alimento. Mas chegam homens violentos, isso já vinha acontecer, ainda falam assim: olha, isso aqui vai acabar, porque senão esse pessoal nunca vai voltar para casa. Ele não quer nem saber que muitos ali não têm casa, não tem comida, não tem um lar, mas ele quer eliminar o lixo social. Aquelas pessoas são enxergadas como inoportunas. Mas Jesus Cristo não abre mão de ninguém. Você precisa evangelizar essas pessoas, você precisa enxergar essas pessoas com olhos de amor e de misericórdia. Alguns pais, no nervosismo, não conseguem ver a dor dos filhos. Às vezes só vê quando ele entra em crise, quando ele está desesperado, quando ele está adoecendo. Nós precisamos cuidar dos nossos entes queridos. Jesus Cristo, naquele momento de silêncio, ele está irrigando com ternura, aquela capacidade dele, trazer as pessoas à compreensão que eles iam cometer um assassinato, e demonstrando o amor, que o amor controlava a vida de Jesus, e ele estava levando aquele controle do amor para a vida daquelas pessoas, e elas estavam começando a compreender que não era nada daquilo. Jesus estava fazendo aquelas pessoas conseguirem exercer o domínio próprio na sua vida, deixando de lado a violência, o ódio, o rancor daquele momento de ira que eles estavam vivendo. Jesus talvez estivesse no momento um dos mais difíceis da sua vida, porque ele sabia que pela lei ela teria que morrer. E eles colocaram Jesus numa cilada, mas Jesus, com sabedoria, ele se levou o direito de não falar. Se você precisar ficar quieto em alguma situação de nervosismo, fique, para que a perda seja menor. Jesus Cristo não queria perder aquela alma preciosa, porque Jesus é amor, é perdão, é compaixão. Jesus condenasse aquela mulher, ele iria contra os seus princípios. E aquela multidão, vendo Jesus escrevendo, ficou paralisada e refletindo. Parecia que tudo ia acabar muito mal. E realmente nós geralmente reagimos sem qualquer lucidez nos momentos de tensão nervosa, prejudicando a nossa vida. Falamos coisas absurdas, incoerentes. A ansiedade nos impede de raciocinar, de pensar. Nossos instintos animais nos controlam e fecham, acabam com a nossa inteligência. E nós precisamos lutar contra isso. E nisso Jesus ensinou no seu silêncio. Jesus estava sob o fio da navalha. O tramo da morte rondava, poderia destruir todo o seu projeto de vida, todo o seu ministério. Seus opositores estavam com raiva, as pedras nas mãos, preparando para atirar. Foi nesse clima que pediram a opinião de Jesus. Jesus usou a ferramenta do silêncio e acalmou a todos. Ele nos deu uma grande lição. Revelou que num clima que ninguém pensa, a tragédia, ela realmente pode vir. E a melhor resposta, às vezes, é com sabedoria o silêncio. Você usa essa ferramenta do silêncio? Você já livrou a sua família de um problema maior usando o silêncio naquele momento do seu nervosismo, da sua ira? Esses 30 segundos nos levam aos piores erros. Jesus se controlou. Jesus desarmou os inimigos, tirou deles o desejo de matar. E às vezes, como Jesus fez, Ele quer usar você para tirar o desejo de alguém
de fazer uma coisa errada, para transformar a vida de alguém, e Ele quer usar você nesse ministério. Jesus preparou a inteligência deles para libertar do cárcere da violência, e você pode mudar a vida de alguém através da palavra de Deus. E Jesus disse para aquela multidão: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus foi corajoso, porque de repente poderia, já todo mundo está com a pedra, e ele estava ali no meio e ele ia junto. E a vontade daqueles homens era essa: era matar Jesus. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus não perde o controle da situação nunca. Ele sabe o que está acontecendo com você, ele sabe o que está acontecendo na sua vida, na sua família, e Ele está no controle. Você peça a Ele aquilo que deseja o teu coração, entrega para Ele com súplicas e orações, e Ele vai interceder por você. É uma das funções dele ainda hoje, porque Ele é o Cristo. Treine ser amigo do silêncio, treine entregar o seu problema para Jesus. Aprenda a vacinar-se contra a discriminação e valorize a vida como Jesus fez. E naquela frase, com inteligência: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, com a sua coragem, Jesus, por saber o que estava fazendo, ensinando cada um a colocar no seu lugar, um no lugar do outro, e reconhecer sua injustiça. Ele fez com que aquelas pessoas fossem saindo uma a uma e poupassem a vida daquela mulher. Não se obrigue a decidir de imediato. Tem que tomar uma decisão agora, tem que ser agora, e está nervoso e toma a decisão. A probabilidade dessa decisão ser errada, ela é muito grande. Ela é muito grande. Mas reflita, jogue por terra a violência, a maldade, a vontade de vingança, que às vezes ataca o nosso coração, mas exalte a Jesus fazendo o que Ele fez por nós. Eu não posso morrer porque eu não sou um cordeiro imaculado, mas eu posso perdoar as pessoas que me têm ofendido. Eu posso interceder por elas como o meu serviço de sacerdote, não o sacerdote universal que é Jesus, mas como o sacerdote que prega o Evangelho, transformar vidas. Jesus Cristo aceitou o desafio, e aquela mulher teve a sua vida poupada. E Ele falou para aquela mulher: vai. Alguém te condena? Ela: não, ninguém me condena. Vai e não peques. Precisamos acabar com essa competição predatória, da violência, da discriminação dos povos, que tem até admirado Jesus, mas não tem obedecido o ensinamento de amor, de perdão, de misericórdia, de amar o próximo por si mesmo, que Jesus tem deixado para nós. E nós precisamos seguir esse Cristo. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é real. Ele nasceu, viveu, teve seu ministério, perdoou as pessoas, morreu por nós, ressuscitou, vive com o Pai está e vai voltar para nos buscar. Quero pedir, irmã Claudilene, esposa amada, que traga a Deus um louvor nesse momento. Depois estaremos orando e você vai refletir sobre praticar o silêncio, os momentos de tensão, de nervosismo da sua vida, para não ferir as pessoas que você mais ama e para não ver alguém ser apedrejado por conta do seu nervosismo. Perdoe, ame e faça a vontade de Deus. Amém, né? Nós seres humanos, nós temos muitas emoções, né? E muitas das vezes queremos desistir na metade do caminho, mas não deixe que nenhuma palavra negativa chegue ao seu coração, tá? Seja aquela pessoa que influencia o outro a servir a Jesus, né? Porque às vezes o outro que te falou alguma coisa também está com o coração ferido. Tente compreendê-lo. É difícil? Mas olhe para Jesus. Quando olhamos para Jesus, olhamos para a cruz, conseguimos vencer os obstáculos, né, que a vida nos impõe.
Pai de amor, que possamos sempre olhar para o alvo, que é Jesus. E eu sei que o Senhor está presente no nosso meio. Eu sei que o Senhor